olhando para o lado. Para quem não me conhece, eu sou o Camilo, sou neurologista. Eu atendo aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Eu sei que tem muitos pacientes meus presentes. Sejam todos bem-vindos. Excelente noite para vocês. E que esse momento aqui seja um momento rico de conhecimento, de informações. E eu espero poder estar ajudando vocês com informações baseadas na ciência, informações realmente que tem todo um significado, eu não tirei da minha cabeça. E essa aula toda, ela foi feita com base nesse trabalho. É a única coisa mais difícil que vai ter aqui, só para mostrar para vocês a referência que eu estou usando. Então, essa referência é um artigo de 2024, onde elege os fatores de risco modificáveis para o surgimento de uma demência. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que a ciência sabe, pelo menos até o presente momento, em que você pode atuar de uma forma ativa e, com isso, reduzir a chance, a probabilidade de uma demência. Esse artigo, ele elege 14 fatores de risco para o surgimento de uma demência. O anterior a esse, 2020, elegia 12 fatores de risco modificáveis. Então, surgiram aí dois fatores novos que está comprovado que traz um aumento do risco, um aumento da chance, da probabilidade de desenvolvimento de uma demência, seja Alzheimer ou outros tipos. E é certo que essa lista tende a crescer. Nós sabemos que existem outros fatores de risco que possivelmente vão ser acrescentados nos próximos anos, e muita coisa ainda está por surgir. Vou falar um pouco sobre o que é demência. Quem esteve presente na aula anterior já sabe, né? Mas eu vou falar para vocês que não tiveram presentes. Demência é uma doença caracterizada por uma piora de funções cognitivas. E essas funções cognitivas, elas são muito importantes para a vida do ser humano. E dentro dessas funções cognitivas, nós temos alguns pontos, como a memória, a linguagem, a capacidade de se orientar no tempo, a capacidade de se orientar no espaço, uma capacidade de planejamento, capacidade de execução de tarefas. Então, tudo isso está dentro da cognição. Então, um indivíduo, para ter um diagnóstico de demência, precisa ter um prejuízo nessas funções. E esses prejuízos, eles têm que alterar a autonomia da pessoa. Quer dizer, não basta ter esquecimento e falta de orientação no tempo e espaço. É importante ter a presença desses sintomas trará um prejuízo na autonomia, na vida do paciente. Um indivíduo que executava uma tarefa e não consegue mais executar aquela tarefa. Uma pessoa que começa a ter dificuldade de se localizar no espaço, naquela região que ela anteriormente tinha facilidade de se locomover. Uma pessoa que está passando a ficar mais dependente de um familiar para tarefas que antes ela conseguia desempenhar facilmente, tarefas como ir ao banco, fazer um supermercado, preparar uma refeição. Então, para ter uma demência, precisa ter um prejuízo na autonomia, tem que ter um aumento na dependência. E por que é importante falar sobre demência? Aqui estão os números. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma introdução à aula. Então, é importante a gente entender por que é importante falar sobre isso. E por que eu,
especialmente, falo muito sobre o tema, porque a demência é uma das principais patologias, uma das principais doenças que existem atualmente. E estima-se que, em todo o mundo, cerca de 55 milhões de pessoas têm demência, seja Alzheimer, seja demência vascular ou outros tipos. E em 2050, esse número possivelmente vai triplicar, vai ser de 152 milhões. Quer dizer, um aumento muito grande. O tema tem que ser falado, né? Nós precisamos ter ciência disso, até mesmo para conseguirmos criar estruturas, fazer com que os políticos criem políticas públicas para o cuidado dos pacientes com essas doenças, para trabalharmos com a prevenção. Essa aula aqui, isso que a gente está fazendo aqui, não deixa de ser uma prevenção, porque nós estamos estimulando o nosso cérebro. Quem estuda aumenta a reserva cognitiva. Quem estuda traz novos desafios para a vida. E isso aumenta bastante nossa resistência com relação ao surgimento de uma demência. No Brasil, cerca de 1,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de demência. E esse número tende a aumentar, por quê? Porque a população brasileira ela está aumentando. Então, uma vez que a população brasileira está envelhecendo, o número de casos, o número de diagnósticos de demência, ele tende a aumentar. Afinal de contas, existe uma relação muito próxima entre idade e surgimento de demência. O envelhecimento populacional, ele é algo que as nações europeias, por exemplo, já passaram, e esse boom de casos de demência vem acontecendo nesses países. E no Brasil, nos próximos 10, 15, 20 anos, o número de casos também vai aumentar. Eu não vou falar tanto explicando sobre os tipos de demência, mas eu vou dar uma pincelada. Então, de todos os tipos de demência, a mais comum é a demência de Alzheimer. Ela representa 70% dos casos. Ela é seguida da demência vascular. A demência vascular ela é causada por pequenas isquemias cerebrais, quer dizer, pequenos AVCs que fazem com que o indivíduo tenha aquele prejuízo cognitivo causado por essas pequenas isquemias. E outros tipos de demência que também são importantes, que tenhamos conhecimento, é a demência com Cox-Levy, a demência frontotemporal. Também existem algumas demências que são secundárias, são demências associadas com infecção pelo HIV, demências relacionadas à infecção pela bactéria Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis. A sífilis, quando não tratada, na fase inicial, primária ou secundária, ela pode evoluir para uma demência. E outras condições que também podem evoluir para uma demência reversível, como, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12 mais grave, um distúrbio da tireoide, um hipotireoidismo. Então, existem algumas demências que são reversíveis. Frente a um paciente com uma suspeita de demência, é importante procurar auxílio médico, porque aqueles sintomas eles podem estar associados com algumas condições que são reversíveis. E tratando aquelas condições, vai haver uma cura. É muito mais comum, claro, as demências que são irreversíveis. Mas é importante essa avaliação, porque eu já tive pacientes com uma deficiência muito grave de vitamina B12, onde houve a suplementação da B12 e teve uma recuperação parcial, não completa do
dos sintomas, porque o diagnóstico foi feito muito tardiamente, então já ocorreu um dano naquele cérebro. E o impacto desse tema, ele é um impacto assim que vai onerar muito os países. Existe uma estimativa que atualmente gasta-se 1,3 trilhão de dólares, quase 6 trilhões de reais, no tratamento ou no cuidado de pacientes com demência. E esse número, em 5 anos, ele tende a dobrar. E quem tem um paciente, quem cuida de um paciente com esse diagnóstico, sabe que é muito difícil. Então, é um diagnóstico que vai afetar a família como um todo, não só o paciente propriamente dito. Existe uma frase, que não é minha, mas que eu falo com muita frequência, que a demência afeta o cérebro do paciente e o coração dos familiares. E é isso que ocorre. É difícil você ver um familiar seu num processo degenerativo e onde a medicina atual, existem algumas estratégias, alguns pontos que podem ajudar na qualidade de vida desses, mas a gente sabe que a grande maioria não se beneficiará com o tratamento. E é um desafio para o Brasil esse tema, porque a nossa população está envelhecendo. Então, sim, é necessário falar-se sobre criar políticas ou colocar em prática aquelas já existentes, políticas públicas. Está para ser aprovado no Senado um cadastro nacional de pacientes com demência. Quer dizer, o paciente vai ser cadastrado, então isso vai ajudar em vários sentidos, inclusive um fato que é muito comum, o idoso ficar perdido, esse cadastro vai permitir a polícia, encontrando o indivíduo, conseguir encontrar a família. São inúmeras histórias de idosos com Alzheimer, por exemplo, que ficaram perdidos durante dias e as famílias sofrendo de forma bem acentuada, né, em relação a isso. Existem fatores de risco que são modificáveis, quer dizer, tudo aquilo que está no nosso alcance, e fatores de risco não modificáveis, quer dizer, questões que não dependem de nós. Os fatores de risco não modificáveis não tem como mudar, o nome mesmo já fala. Mas os fatores de risco modificáveis, que é o objetivo dessa aula, nós conseguimos agir de uma forma ativa desde os nossos primeiros anos de vida para, lá na frente, reduzir a probabilidade de desenvolvimento de uma demência. E quais são aqueles fatores de risco que não tem como nós modificarmos? Idade. O principal fator de risco para a demência é o envelhecimento. Depois de 65 anos, a cada 5 anos a mais de vida, o número de pacientes ele praticamente duplica o número de casos de pacientes com uma demência. Idade não tem como evitar, não tem como modificar. Todos nós queremos envelhecer, eu quero envelhecer, quero viver até os 200 anos. Então, isso não tem como mudar. Outro fator que não é modificável, idade, sexo. As mulheres, estatisticamente falando, elas têm um pouco mais de risco, comparado aos homens, de desenvolver essas doenças. E os motivos são vários. A mulher tem uma... Ela
no Brasil, elas vivem mais do que os homens, então, uma vez que você vive mais, você está mais exposta a esse risco. Tem algumas questões hormonais que são ainda desconhecidas, que fazem com que o homem tenha menos chance de ter a demência comparado com a mulher. Mas esse risco, gente, é importante vocês ouvirem de mim, né, que não é um risco absurdo, assim, é um risco pequeno, mas existe esse risco. Outro fator não modificável são os genes, quer dizer, se a gente nasceu com uma mutação, quer dizer, um gene mal feito, e esse gene mal feito, ele, ele é um gene que quando está expresso, desenvolve uma demência, não tem como mudar isso. Mas a notícia boa é que as causas genéticas de uma demência, de um Alzheimer, por exemplo, são bem raras. A gente acha que a maior parte dos casos de demência, de Alzheimer, são genéticos, mas eles representam de 1 a 2%. O mais comum são os casos esporádicos, quer dizer, sem relação direta com questões genéticas. Isso a gente não tem como modificar. Isso não está no nosso alcance. Mas os próximos pontos que eu vou falar aqui está no alcance de todo mundo. Isso aqui eu vou pular porque não tem tanta importância, é muito específico, que são os genes envolvidos na demência precoce, principalmente, que é as demências de Alzheimer que ocorrem antes dos 65 anos de idade. Eu falei lá no início sobre esse artigo que foi publicado nessa revista, chama Lancet, e esse artigo, ele numerou 17 fatores de risco modificáveis, quer dizer, 17 pontos onde nós podemos estar agindo de uma forma ativa para diminuir a probabilidade de uma demência. E cerca de 45% dos pacientes que têm uma demência, eles são causados por esses fatores de risco modificáveis. Quer dizer, a cada 10 pacientes, 4,5 poderiam ser evitados se alguns cuidados tivessem sido tomados ao longo da vida. Aí sim é o motivo dessa aula. Eu quero que vocês entendam que a saúde do cérebro de vocês depende principalmente de vocês. Tudo aquilo que vocês fazem em relação a bons hábitos vai refletir de forma positiva no funcionamento do seu cérebro. Tudo aquilo de ruim que vocês fizerem vai refletir, pode refletir no funcionamento do seu cérebro, no funcionamento ruim. Então, tudo aquilo que faz mal para o seu corpo vai fazer mal para o seu cérebro. Então, tudo aquilo que você sabe que faz mal para o corpo, faz mal para o cérebro também. E eu quero trazer essa conscientização para todos vocês, de que existe, sim, várias estratégias que podem ser utilizadas ao longo da vida para diminuir a chance do surgimento de uma doença tão impactante. Esse gráfico, vocês não estranham também, não, é um gráfico que foi retirado daquele artigo, né? Aqui ele divide ações
feitas até os 45 anos de vida, entre os 45 anos até os 65 anos, e ações com mais de 65 anos que podem impactar no desenvolvimento de uma demência. Então, existem várias ações que podem ser feitas aqui entre os 45 e os 65 anos, que vão permitir que você tenha uma boa saúde do cérebro. Existem outras ações a serem feitas depois dos 65 anos que vão impactar de forma positiva na saúde do seu cérebro. E eu vou estar falando sobre elas agora. Então, aqui eu vou citar para vocês e explicar o racional desses fatores modificáveis. Tudo aquilo que pode aumentar o risco do surgimento de uma demência. O primeiro fator de risco modificável, e esse é muito importante, pensando nas nossas crianças e adolescentes, é a baixa escolaridade. Então, quem tem oportunidade, quem estudou e quem estuda até os 45 anos, tem uma maior resistência cerebral. O cérebro ele fica mais forte. Nessa faixa etária, é muito importante o estudo. Não necessariamente tem que ser o estudo formal. O indivíduo pode ser um autodidata, estudar por conta própria. Mas o fato de estar aprendendo algo novo até os 45 anos, isso fortalece o cérebro para quando chegar o envelhecimento, o cérebro está com maior resistência, está com uma maior reserva cognitiva. A reserva cognitiva é uma poupança que a gente vai criando ao longo da vida, vai deixando nosso cérebro mais preparado para quando nós envelhecermos. Quer dizer que que estudar depois dos 45 anos não é importante? Não. Estudar depois dos 45 anos também é importante, mas principalmente nessa faixa de idade, entre 0 e 45 anos, é muito importante. Então, quando a gente estimula um filho, um neto a estudar, nós estamos permitindo a ele ter um conhecimento de que aquilo vai tornar o cérebro dele mais forte e, com isso, diminuir a chance do surgimento de uma demência, de um Alzheimer. Outro fator de risco modificável, traumatismo crânioencefálico. Pancadas na cabeça aumenta o risco do surgimento de uma demência. Indivíduos que tiveram traumas crânioencefálicos graves no meio da vida, entre os 45 e 65 anos, têm um risco maior de desenvolver uma demência. Uma atenção especial para os esportes onde os atletas sofrem muitas pancadas na cabeça. Como, por exemplo, futebol americano, até no Brasil não é tão comum esse esporte, né? Rugby, também no Brasil não é tão comum esse esporte, mas tem outros esportes que são comuns, boxe, outros esportes onde os atletas tomam pancadas na cabeça, MMA, né, que é aquela modalidade extremamente questionável em relação à questão de esporte, né? Ontem, no sábado, né, teve um evento, uma luta de boxe, em que dois atletas né, disputaram
uma luta e no final teve uma pancadaria, né? Quer dizer, que esses traumatismos crânioencefálicos frequentes só aumenta a chance de uma demência. Até nossa ação no trânsito, ela pode aumentar ou diminuir o risco de uma demência. Então, quando você usa um cinto de segurança, quando o indivíduo dirige com prudência, quando quem anda de moto usa o capacete da forma correta, está protegendo o cérebro de um traumatismo, e com isso está protegendo do surgimento de uma demência futura. O sedentarismo, a inatividade física é outro fator de risco. Então, e está no nosso controle, está no nosso, debaixo do nosso guarda-chuva, fazer atividade física. E aqui eu não estou pedindo para ninguém ser atleta. A prática da atividade física regular, 150 minutos de caminhada por semana, por exemplo, 150 minutos de bicicleta, corrida, aí vai o esporte que cabe a cada um por semana. Isso fortalece nosso cérebro, protege nosso cérebro do surgimento de uma demência. Então, exercício físico é fundamental para todos nós. Isso vai acabar refletindo também em outros fatores de risco que eu vou falar mais para frente. Então, quem pratica atividade física tem um melhor controle de pressão, tem um melhor controle de diabetes, tem um melhor controle do colesterol. Cigarro. Então, quem não fuma, continua não fumando. Quem fuma tem que parar de fumar. No cigarro existem várias substâncias que são extremamente maléficas para o cérebro. Substâncias que causam uma inflamação, substâncias que aumentam o risco de formação de umas proteínas anormais no cérebro, chamado proteína beta-amiloide. Então, a agregação anormal dessa proteína é a origem do Alzheimer. Então, além do próprio cigarro aumentar o risco de outras doenças que aumenta a chance também de uma demência. Então, quem fuma tem mais risco de ter um AVC. Um AVC pode causar uma demência vascular. Então, quem não fuma, continuar não fumando. Quem fuma tem que parar. Está com dificuldade? Procura ajuda médica. Existem formas que o médico pode auxiliar o paciente a diminuir ou cessação, né, que o objetivo é cessar o tabagismo. Cessar o tabagismo. Existem remédios, existe toda uma terapia não farmacológica para auxiliar pessoas a pararem de fumar. Um outro fator de risco modificável é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, o excesso de álcool é extremamente prejudicial para o cérebro. Pessoas que têm etilismo crônico, né, alcoolistas, têm mais chance de desenvolver o surgimento de uma demência. Pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool no final de semana, por exemplo, e no somatório do mês, essa soma, ela excede um número específico, que eu vou citar mais para o final, também tem risco maior de desenvolver uma demência. Então, aqui não é só para quem é alcoolista, não é só o etilista crônico. Pessoas que ingerem, mesmo que intervalos curtos, um volume grande de álcool,
mas com frequência, também tem mais chance de desenvolver o Alzheimer. Então, tudo isso aqui está no nosso alcance. Tudo isso aqui são pontos que dependem de nós. Estimular os estudos, proteger o cérebro de traumatismos, fazer atividade física, não fumar, não beber. Aqui são outros fatores de risco modificáveis. Pressão alta não tratada aumenta o risco de Alzheimer. Não basta ter pressão alta. Tem que ser pressão alta não tratada. E o grande problema da hipertensão arterial, vocês devem saber disso, é que no início, na maior parte das vezes, os pacientes não percebem que a pressão está alta. Só vai diagnosticar essa doença se aferir a pressão. Então, se não for no médico, 6 meses, uma vez ao ano, verificar a pressão arterial, ele não vai saber que está hipertenso. Só vai saber no futuro, quando a pressão alta já trouxe uma lesão nas artérias, já trouxe uma lesão nos órgãos do corpo. Então, é importante fazer a medida da pressão arterial com frequência naquelas pessoas que não são hipertensas, para diagnosticar a pressão alta o quanto antes possível. E que, para quem já é hipertenso, tem que, claro, fazer a aferição da pressão, mas tem que fazer um tratamento correto, um tratamento sério. Um outro fator de risco modificável é qual? Obesidade. Então, pessoas que têm o índice de massa corporal maior do que 30, que se encontram na faixa de obesidade, têm maior risco de desenvolver uma demência. Lembrando que existe, claro, obesos que são ativos, né, que fazem atividade física, mas geralmente o obeso ele é sedentário. O obeso tem mais chance de ter pressão alta. O obeso tem mais chance de ter diabetes, por exemplo, que é outro fator de risco que eu vou falar daqui a pouco. O obeso tem mais chance de ter o colesterol LDL, que é o colesterol ruim alto, que também é um fator de risco. Então, se vocês perceberem, né, a cada fator desses somado, o risco aumenta. Então, a gente precisa pegar depois essa lista aí desses 14 fatores e tentar cortá-los, né? Fazer um check, né? Não tem, não tem, não tem. Se você tiver e está tratando, ok, ótimo. O grande problema é não tratar. Então, o grande problema de quem tem pressão alta é não tratar a pressão alta. O grande problema de quem tem o LDL alto é não tratar o LDL alto. Um outro fator de risco é diabetes. O diabetes não tratado, quer dizer, que paciente que tem diabetes tipo 2 e que não tem um bom controle da glicemia em jejum, tem glicemia pós-prandial, que é aquela que é feita depois do almoço, da hemoglobina glicada, que é aquele exame de sangue que faz o controle do diabetes ao longo de 3 meses. Então, o paciente com diabetes tem que ter um bom controle desses parâmetros. O acúmulo de açúcar no organismo, por assim dizer, ele é inflamatório.
causa uma inflamação crônica no cérebro. E essa inflamação crônica estimula a formação, a agregação dessas proteínas anormais no cérebro, as proteínas beta-amiloide, que estão relacionadas com Alzheimer. Então, quem é diabético tem que tratar o diabetes. E precisamos ter o entendimento que os hábitos que nós temos também pode aumentar a chance ou diminuir a chance de ter um diabetes. Então, precisamos ter hábitos que nos protejam do surgimento de um diabetes. Um ponto que é muito importante e se fala muito pouco, pelo menos, eu tento falar com certa frequência sobre perda auditiva. Quem tem perda auditiva na faixa entre os 45 e os 65 anos tem uma probabilidade maior de desenvolver uma demência. E qual que é o racional disso? Por que que isso acontece, Camila? Existem hipóteses. Então, existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que quem ouve mal tem uma tendência a ficar mais isolado, receber menos estímulos externos, socializa menos, percebe menos as coisas que estão ao redor. Quem ouve mal, às vezes, evita de estar se comunicando, encontrando pessoas, para não passar por aquele constrangimento de ficar toda hora pedindo para o outro repetir. Se algum de vocês aqui presente nessa sala, né, quase 100 pessoas, muita gente, né, está tendo perda auditiva ou acha que está com audição ruim, é importante procurar a ajuda de um otorrinolaringologista. Uma vez que você trata o motivo dessa perda auditiva, você está cortando esse problema da lista, né, de agentes que podem desencadear uma demência. E, às vezes, o problema pode ser resolvido com uma cirurgia. Às vezes, uma simples limpeza pode resolver a perda auditiva. E, em alguns casos, o uso de aparelhos auditivos. Existe toda uma dificuldade, todo um receio. Acho que as pessoas têm vergonha de usar aparelho auditivo. Mas quem tem indicação de usar aparelho auditivo, é importante estar usando. Porque isso é uma forma de proteger o cérebro. É uma forma de realmente reduzir o risco de desenvolver uma demência. Então, ouvir bem faz bem para a saúde cerebral. A depressão, quando não tratado, traz um prejuízo para esse órgão tão importante. Então, frente a um familiar que está passando por um momento em que ele está muito triste, muito angustiado, melancólico, sem vontade de fazer nada, que está desanimado, sem energia, às vezes perdendo apetite ou com muito apetite, ganhando peso ou perdendo peso, com problemas para dormir, ou excesso de sono. É importante procurar uma ajuda médica, porque isso são sintomas de uma depressão possível. Não quer dizer que seja uma depressão. Vai depender muito do tempo em que a pessoa está com esses sintomas. Mas se vocês conhecerem alguém que está passando por isso, é importante vocês ajudarem elas a procurar uma ajuda. Ou se vocês próprias estão passando por isso, é importante procurar ajuda. Existe também, infelizmente, toda uma dificuldade com relação a
aceitação de doenças que estão relacionadas com a saúde mental. Existe até uma certa vergonha por parte de muitas pessoas que passam por um processo depressivo de acharem que aquilo indica fraqueza ou indica um caráter questionável. Infelizmente, isso ainda é comum, mas é importante a gente quebrar essas objeções. É importante quebrarmos todas essas frases, esses diálogos de psicofobia, né? A gente precisa valorizar e também aceitar que nossa saúde mental não está legal, que precisamos de procurar ajuda. Então, a depressão, se não tratada, ela vai fazer mal para o cérebro. Sem falar outros problemas que a depressão traz. E é frequente pacientes chegarem aqui ao consultório com sintomas depressivos claros há 1 ano, 2 anos, e estarem sofrendo com isso, e não procurarem ajuda ou procurarem ajuda mais tardiamente. Ainda bem que procura, né? Porque tem muita gente que acaba não procurando. Antigamente, eu já ouvi isso quando criança, então já tem um bom tempo. Ah, a tia tal morreu de tristeza. Ah, a tia tal ficou tão triste que passou a ficar na cama até que faleceu. Então, essas histórias de pessoas com depressão que passam a ficar numa condição tão ruim e acabam realmente ficando fragilizadas em excesso e morrendo por isso, né? É muito comum, eu ouvi isso algumas vezes. Hoje não tanto, mas ainda se ouve. Sem falar nas consequências de um paciente deprimido não tratado, que aumenta o risco de uma conduta de autoextermínio. Nós estamos aqui em setembro ainda, né? Setembro Amarelo, onde é o mês da conscientização sobre o tema. Então, se vocês conhecem alguém que realmente está passando por algo e que essas pessoas, esse alguém está muito triste, pessimista, e falando sobre morte ou falta de interesse na vida, é importante estender a mão e estar ajudando. Dando seguimento à nossa aula, já está quase no final. Eu vou deixar no final uns 15 minutinhos para a gente conversar, sabe, gente? Hoje eu não vou poder estender muito, igual na última aula, não, porque eu estou no consultório e ele fecha, senão eu fico preso aqui. Então, mas quem quiser me fazer alguma pergunta em rede social, né, lá no Instagram, acho que a maioria de vocês me seguem lá. Quem não me segue é @Camila Azeredo. Quem quiser me mandar mensagem lá no direct, eu respondo para todo mundo, tá? Porque realmente eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui depois da aula. Um outro ponto que pode aumentar a chance, a probabilidade de uma demência é isolamento social. Então, pessoas que ficam muito isoladas, pessoas que têm pouco convívio com outras pessoas, têm um risco maior de ter demência. E por quê? A pessoa que está isolada acaba que interage menos com os outros indivíduos, interage menos com o meio, fica num ambiente mais monótono. O cérebro nosso, ele precisa de estímulos de várias formas. Quando você está andando na rua, ou quando você está em um parque, por exemplo, ou quando você está fazendo uma viagem, está vendo a paisagem, você está estimulando o seu cérebro. Então, o cérebro precisa de estímulos. O indivíduo que
se isola demais, ele está se privando desses estímulos. E, além disso, ele tem uma tendência também de alimentar pior, tem uma tendência de talvez não tratar tão bem das doenças crônicas, de não fazer um exercício físico. É difícil para algumas pessoas, eu até entendo, ainda mais às vezes num contexto de uma depressão. Mas é importante a socialização, é importante aqueles núcleos de convivência, é importante trabalhos sociais, você está ajudando o próximo, é importante esse senso de pertencimento, né? Você se sentir pertencente àquele local, àquele ambiente. Dois aspectos, dois fatores modificáveis, esses são recentes. Em 2020, né, aquele artigo onde elegia 12 fatores de risco modificáveis, esses dois eles não estavam presentes. Agora, em 2024, acrescentou-se mais esses dois pontos, que é a perda da visão não corrigida, pessoas que têm problemas visuais, seja um glaucoma, uma catarata, ou mesmo uma miopia, uma hipermetropia, e não tratam, tem mais chance de desenvolver a demência, tem mais chance de desenvolver o Alzheimer. Caso vocês tenham uma percepção de que a visão está boa, procurar um oftalmologista. Ah, meu óculos está fraco, não estou conseguindo enxergar tão bem. É interessante procurar um oftalmologista, porque os olhos, eles têm que funcionar bem, nossa visão tem que funcionar bem, justamente para captar tudo que está ao nosso redor. Um outro fator de risco é o LDL alto, o colesterol ruim alto. Então, esse ponto é importante, né? E eu quero que vocês tenham muita ciência e que saiam daqui hoje com uma informação importantíssima. Muito se falou lá no passado que medicamentos para controle de colesterol aumentam o risco de demência. Na verdade, o colesterol alto, o LDL alto, é que aumenta o risco de uma demência. Então, não tratar é que é ruim para o cérebro. Não tem nenhum estudo assim, que pelo menos seja forte, que mostre uma evidência forte entre demência e uso de medicamentos para colesterol. Então, não há motivo para se preocupar em tomar uma medicação para colesterol. Esse remédio, ele é muito importante para o combate do colesterol alto quando existe a indicação. E, na verdade, ele vai reduzir o risco, não vai aumentar. Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, são remédios que ajudam o controle do colesterol alto. E, com isso, vão também ajudar na saúde do nosso cérebro. E o último fator modificável é poluição do ar. Quem vive em ambientes poluídos, quem vive em ambientes poluídos tem um risco maior de desenvolver Alzheimer. E como que se chegou a essa conclusão? São estudos, né, que mostraram que algumas cidades onde a poluição é muito grande, o número de casos de pacientes com demência também é maior.
Um ambiente não poluído, um ar limpo, né, ele vai fazer bem, não só para os nossos pulmões, vai fazer bem para o nosso cérebro. Então, até a escolha da cidade onde moramos é algo importante para a saúde cerebral. Todos esses 14 fatores estão no alcance, ou mais ou menos, de todos nós, de todos vocês. Então, a partir da aula de hoje, vocês têm que fazer uma reflexão individual sobre aquilo que vocês podem fazer para reduzir a probabilidade do surgimento de uma demência. Até plantar uma árvore, né, no quintal, você vai estar ajudando o seu cérebro, você vai estar ajudando o cérebro das pessoas. Um ato desse, né? Então, no final, durante essa semana, eu vou disponibilizar no grupo, para quem está lá no grupo, e por e-mail também vou encaminhar por e-mail o link dessa aula para quem quiser rever, o resumo. Então, vocês vão ver um resumo, vão ter acesso a um resumo dessa aula e vão ter acesso aos slides também, para vocês poderem rever com calma, né? Porque é muita informação. E não é para ninguém entrar em desespero, não estou querendo fazer com que vocês fiquem sofrendo. Ah, nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu. Nossa, doutor, o que eu posso. O que eu vou sair dessa aula sofrendo? Nossa, você falou tanta coisa e eu acho que eu estou desanimado. Não, não é para desanimar, não. É para ficar animado. Que vocês consigam, a partir de hoje, agir de uma forma extremamente ativa na saúde do cérebro. Então, eu falei sobre os fatores modificáveis, agora eu vou dar umas dicas, né? O que vocês podem fazer para reduzir o risco de uma demência? Movimentar-se. Então, a prática de atividade física, seja uma caminhada, natação, dança, fazer musculação. Hoje se sabe que musculação é uma atividade física muito, muito importante para o cérebro. Então, hipertrofiar os músculos, né? Deixar os músculos fortes, é uma forma de deixar o cérebro forte também. E eu não estou pedindo para ninguém virar um atleta. 150 minutos por semana de caminhada, natação, dança, musculação. Por semana, você já sai da faixa de sedentário. Então, 50 minutos, 3 vezes na semana. Terça, quinta e sábado. 3 dias, 50 minutos. Não é nada assustador. Alimentação. Quem tem uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, vegetais, alimentos integrais, grãos, está protegendo o cérebro, está fortalecendo o cérebro. A ingestão de peixe é importante, né? Acaba que isso foi um pouco abandonado, né? Acaba que a gente não se alimenta tão bem em relação à proteína. A ingestão nossa de peixe, em geral, ainda é muito pequena, mas é importante a ingestão de peixe. O peixe tem uma gordura boa, uma gordura saudável para o cérebro. Então, tentar acrescentar 2 vezes na semana um peixe. Outras estratégias para prevenção. Controlar as doenças crônicas quando presentes.
pressão alta, glicose alta, colesterol alto. É importante ter um bom controle dessas doenças. Dormir bem também é um outro ponto muito importante para o nosso cérebro. A gente precisa ter uma noite de sono em que no dia seguinte a gente acorde bem, de preferência sem remédio. De preferência sem remédio. Outro ponto importante, estimular o cérebro. Exercer atividades que desafiem, que te desafiem. Por exemplo, aprender um novo idioma. Às vezes entrar numa graduação, às vezes fazer uma faculdade. Ah, doutor, já estou aposentado. Então, poxa, quem sabe você não começa uma faculdade? Isso vai fortalecer seu cérebro. Ou, para quem já tem uma graduação, fazer uma pós-graduação. Hoje em dia tem muitos cursos online, tem muitos cursos que você nem precisa sair de casa, apesar de você querer sair de casa é bom, né? A gente viu lá o isolamento. A gente tem que evitar o isolamento. Então, desafie. Busque sair um pouco da zona de conforto, da rotina. Busque coisas novas. Fazer palavra cruzada, aprender uma música nova, dançar. Um resumo, né? Cuide da audição e da visão. Então, se precisar usar óculos, use o óculos. Se precisar usar um aparelho auditivo, use o aparelho auditivo. Fortaleça os laços sociais, quer dizer, socialize-se. Evite se isolar. Faça parte de grupos. Faça um trabalho voluntário. Proteja-se de traumatismo. Então, dirigir com prudência. Quem anda de bicicleta, usar capacete e os outros equipamentos de segurança. Quem anda de moto, usar o capacete da forma correta. Cuide da sua saúde mental. Então, uma vez que você tiver um quadro de ansiedade ou uma depressão que não estão sendo tratados, cuide dessas doenças. Trate. Tente reduzir o estresse. Meditação, yoga, a própria atividade física auxilia também. Hábitos nocivos. Então, se você fuma, para de fumar. Se está ingerindo muita bebida alcoólica, reduza. De preferência, pare. Não existe essa história de quantidade mínima segura de bebida alcoólica. Eu, pessoalmente, eu não consigo, como médico, falar assim, é seguro beber tanto. Então, não existe isso, uma quantidade mínima segura. O álcool é nocivo para o cérebro, então é importante evitá-lo. Chegando aí no final, 1 hora de aula, acho que foi bom o ritmo. O que eu quero dizer com essa aula? Que a demência ela é um tema realmente muito importante de ser falado. É um tema que realmente tem que ser discutido em vários níveis. O mundo já está sendo impactado por essas doenças. O Brasil já está sendo impactado por essas doenças. E a tendência é ser mais impactado ainda.
os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos reflete diretamente na saúde do nosso cérebro. Então, todas as decisões de saúde que nós tomamos vai refletir de forma direta na saúde do nosso cérebro. Comer bem, dormir bem, tratar das doenças crônicas, fazer atividade física, evitar esses alimentos industrializados, ultraprocessados,